Iniciando a gravação. Muito bem. Boa noite, Iluminautas. Vamos começar a nossa reunião. E o tema dessa reunião hoje é a criação mental, né? Segundo a ótica Rosa Cruz, né? Nós tivemos a oportunidade, em vez anterior, de ter a palestra aqui da Juliana Cascardo, né, que nos falou de cocriação, e na ocasião eu fiz alguns apartes, alguns comentários sobre como é que funcionava o método Rosa Cruz. Aí algumas pessoas escreveram, puxa, dá mais detalhes, coisa e tal, então é o motivo da gente estar aqui hoje, tá? Vamos começar a nossa apresentação aqui com os nossos comerciais, tá certo? Vamos lá ver. Cadê ele? Vocês conseguem enxergar aí a Iluminautas, reunião de 26 de julho? Sim. Sim. Muito bem, vamos ver se vai para a tela cheia. É vulcano, Norton? Acho que não. É uma escultura de alguém se autotrabalhando, né? Então, esse é o nosso quadro de abertura. E normalmente eu sempre comento um pouco aqui sobre o desafio de viver, né? Equilibrar a mente, coração, a dupla perfeita, né? Afinando, equilibrando. E isso me traz, eu já tive a oportunidade de falar no grupo, eu vou falar um pouquinho, repetir isso, mas com um novo enfoque, né? Rezam as tradições que em algum dado momento do desenvolvimento da raça humana, né, da raça como estado de consciência no planeta, estava sendo trabalhado o atributo emoção. E esse atributo emoção, segundo essas tradições, essas lendas, né, fazia com que se plasmassem coisas. Então, os mitos, as histórias, as lendas das mágicas, não é? Decorrem dessas memórias ancestrais, onde através da emoção você conseguia plasmar coisas. E a evolução ela se dá sempre com o desenvolvimento de um atributo em andamento e de um outro atributo em potencial. Então, por exemplo, o reino mineral, ele tem o atributo do corpo, da matéria, e o atributo em potencial é a vida. Em algum momento, sei lá quando, né, esta parte mineral incorporará esse novo atributo. O reino vegetal, ele tem o atributo do corpo, do físico, do mineral, e tem o atributo da vida, né? Então já tem dois atributos. E o atributo potencial do ramo, ou do reino vegetal, é a emoção. Então tem algumas metodologias, né, Photos Kirlian, e se você se aproxima, por exemplo, já fizeram experiências, né, de botar uma tesoura em plantas assim, tal, ameaçando, tal, aquilo causa uma reação embrionária, né, de emoção na planta, né? E aí o animal tem o mineral, tem a vida, já tem o emocional, e o atributo em desenvolvimento, o atributo a ser trazido será o racional. O homem tem esses 4 atributos e aquele a ser desenvolvido, né, o mental superior, a intuição, né? E durante esse período, na fase de desenvolvimento, vinha sendo trabalhado
junto à raça humana, o atributo emoção. Só que o andamento do projeto de consciência estava atrasado, o cronograma estava atrasado. Então, o criador resolveu reestruturar a equipe, fazer uma reengenharia, né, e chamou um gestor de projeto de uma fase lá na frente para vir aqui e retomar uma velocidade de execução desse atributo, do domínio do emocional, né? Esse senhor veio, olhou, não gostou, porque ele estava arquitetando, né, uma fase muito mais avançada, muito mais sofisticada, né, e não achou muito justo ter que ir lá resolver essa questão. Então, ele tomou uma atitude de risco, né, no sentido de acelerar o processo de evolução. E ele plasmou o atributo mental no homem quando ainda não tinha dominado o atributo emocional. Foi o que as tradições chamam de saque contra o futuro. E aí a quizumba que a gente vive até hoje. Não conseguimos ainda, né, controlar, dominar, ter a maestria das nossas emoções, só que temos uma ferramenta, ou conforme ela é utilizada, uma arma poderosa, que é o mental. E aí, esse é o pano de fundo para a gente falar sobre criação, né? Criação mental. Criação, já diz o nome, é criar ação, né? E aí eu trouxe aqui uma figura, muitos de vocês devem ter ouvido falar, num livro que fez bastante sucesso aí 2 décadas atrás, O Segredo, né? Rhonda Byrne e tal, não sei o que lá. Tem uma série de outros, né? O mentalismo vem sendo, desde o século XIX, muito promulgado, muito trabalhado, muito estudado, né? Mas vamos lá. Quais foram as perguntas que eu coloquei no nosso convite, né? Somos vítimas de um misterioso destino, ou somos responsáveis por criar ou atrair boas, ou deixa eu ver aqui, atrair as coisas boas ou ruins em nossas vidas? O que é criação mental? É possível dominar técnicas que nos permitam atrair o que queremos para as nossas vidas? Quais são as ferramentas que devemos usar na criação mental? Mental ou o emocional? Qual é a técnica para atrair o que queremos? Como derrubar barreiras entre mim e o que eu quero? Quais são as similaridades e diferenças entre o segredo e o método Rosa Cruz? Quais são os passos efetivos para fazer uma criação mental de sucesso? Quais os tipos de criação mental, como aplicar, como proceder com as coisas que já temos e queremos melhorar, coisas que não temos e queremos obter, e, se já estamos nessa fase, como atrair as potencialidades que o universo tem reservado para nós. Porque existe uma inteligência superior, né? A nossa empáfia, muitas vezes, né? Então, quais são os erros mais comuns? E uma pergunta provocativa, se você comanda o universo. Tínhamos também uma parte de falar sobre Karma e Dharma. Isso pode ajudar, atrapalhar. Se Dharma se alinha com missão pessoal, 5 tipos de Dharma. Enfim, papel de crenças pessoais, barreiras ao processo de criação. E a questão, aquele que todo terapeuta, eu pelo menos já ouvi as toneladas, né? Eu tenho o dedo podre, né? Isso daí é muito comum, mulheres ou homens, né? Relacionado com relacionamentos, é muito comum, né?
Puxa, eu tenho o dedo podre, né? Ou com negócios, né? Pô, fazer um negócio, pô, tenho o dedo podre, né? Existe o dedo podre, né? Então, isso é o que a gente vai ver nessa pequeno vídeo que eu vou projetar agora para a gente, se eu conseguir. Atenção, vamos lá. Calma. Então, vamos aqui. Vou desprojetar e projetar outro, tá bom? Parou de compartilhar? Então, eu vou compartilhar o vídeo agora. Espera aí que o vídeo caiu de algum lugar. Não deu certo. Então, acho que eu vou ter que cantar um tango para vocês. Espera aí, vamos lá de novo, pessoal. Acabamos de testar enquanto estávamos entrando. Vamos lá. Ah, agora sim. Conseguem enxergar todos, hein? Não? Tudo. Sim ou não? Tem uma Sim. tela, mas Sim. sim. Sim, tem uma tela. Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Somos responsáveis por criar as coisas nas nossas vidas. Por isso, nosso tema de hoje é a criação mental. E quem está conosco é Frater Luiz Fábio Miranda, que é engenheiro civil. Cursou diversas especializações no Brasil, Estados Unidos e Europa. É membro da Ordem Rosa Cruz Amorque desde 1964 e um dos membros fundadores da loja Rosa Cruz São Carlos em 1975. Frater Luiz Fábio ministra diversos cursos e palestras também para divulgar a Amorque. Frater, muito bem-vindo ao programa Presença e Harmonia. Obrigado, muito obrigado. E obrigada por atender o nosso convite. É um prazer estar aqui, é uma honra. Frater, então, para começarmos, para introduzirmos o tema, o senhor pode nos explicar o que é a criação mental? Criação mental é uma coisa muito simples e é muito comum. Nós fazemos isso o tempo todo, de forma inconsciente. Tudo aquilo que existe na nossa vida, nós colocamos isso para dentro. Nós atraímos as pessoas, nós atraímos as coisas, nós atraímos os eventos para as nossas vidas. Só que nós fazemos isso, a maioria das pessoas faz isso de forma inconsciente. E a Ordem Rosa Cruz ensina como a fazer isso de forma consciente. Então, tudo que está nas nossas vidas, seja que a gente considere bom, ou seja que a gente considera ruim, fomos nós que colocamos isso lá. Se existe algum culpado na história, é a própria pessoa, porque tudo foi ela que atraiu. Agora, existe essa grande diferença, né? As pessoas que fazem isso de uma forma inconsciente e as pessoas que aprenderam que funciona dessa forma. Então, observam como as coisas acontecem e são capazes de descobrir qual foi a causa de um determinado evento. Mais ainda, conforme a Ordem Rosa Cruz nos ensina, dominam uma certa técnica
de fazer a criação mental, de atrair essas coisas para suas vidas de forma consciente. Certo. E que poder as emoções, né, o nosso lado emocional tem nesse processo da criação mental? É muito grande. É muito grande. Hermes dizia que o universo é mental, né? Mas, na verdade, quando a gente começa a estudar, você vê que o universo, ele é parte mental e tem uma grande parte emocional. Talvez a parte emocional seja até mais importante, seja maior do que a parte mental. E o que podemos fazer para atrair o que a gente deseja? Além, claro, como o Frater já falou, né, temos que tornar isso consciente. Agora, como, né, podemos atrair? Qual é a técnica? Qual é a técnica? É isso mesmo. A técnica é muito simples. É você deixar de colocar empecilhos ou barreiras entre você e aquilo que você quer. Como você faz isso? É simples. Você senta, relaxa e imagina que aquilo já é seu. Aquela situação já está acontecendo na sua vida. Aquilo que você deseja que aconteça, ou aquilo que você deseja ter, já está com você. Então você cria mentalmente, por isso chama-se criação mental, essa situação. Mas você tem que ir um passo além. Você tem que sentir a emoção. Se você conseguir fazer isso, criar uma imagem bem verdadeira, bem autêntica daquilo que você quer, como já sendo seu, e ao mesmo tempo sentir essa emoção dentro de você, o que acontece? Você derrubou as barreiras entre você e aquilo que você quer. Então, essa é a técnica. Essa é a técnica ensinada pela Ordem Rosa Cruz e que funciona maravilhosamente. Certo. Ou seja, a gente tem que visualizar o que a gente deseja já acontecendo. Já, né? acontecendo e agora. E sentindo como se realmente aquilo estivesse acontecendo. Exatamente. É. Certo. Bom, alguns anos atrás saiu aquele filme, né, o documentário O Segredo, e que foi, né, um grande blockbuster até, e que falava justamente sobre a lei da atração, né, e que nós, Rosa Cruzes, correlacionamos à técnica da criação mental. Sim. Que diferenças ou semelhanças existem entre aquela ensinada, né, pelo filme e a que nós, Rosa Cruzes, realizamos? O filme foi muito bom, porque divulgou muito esse assunto. Porém, o filme mostra de uma forma um pouco simplificada as coisas. E talvez as pessoas que sigam o método ensinado pelo filme possam se frustrar por não conseguir os resultados. O filme diz o seguinte: são 3 passos. Você pede, você acredita, você recebe. E diz que o universo é como um grande catálogo, onde você escolhe o que você quiser. Isso é bom porque, vamos dizer assim, quebra as barreiras, né? Faz com que as pessoas pensem, então eu sou capaz de qualquer coisa. Do outro lado, tem um aspecto negativo, que não é bem assim que funcionam as coisas. Então, a Ordem Rosa Cruz é bem mais realista nesse sentido. Porque ela diz assim, são 4 passos. O primeiro deles é o objetivo. Você tem que analisar o objetivo. Esse seu objetivo, ele é realístico? Ele é viável? Ele é um objetivo simples, claro? Ele é um objetivo que não é totalmente egoístico? Ou seja, a sua criação vai beneficiar também outras pessoas. Então, isso é muito importante, né? É analisar o objetivo. É o ponto fundamental do processo Rosa Cruz, da técnica Rosa Cruz. Aí, em segundo lugar, aí sim, aí você vai para a visualização com emoção. Há um terceiro passo, que o filme não cita, mas que ele é um pouco natural, vamos dizer assim, que é você liberar isso, você esquecer. A Ordem Rosa Cruz diz, esqueça, porque isso vai passar do seu consciente para o seu subconsciente. E é o subconsciente que vai trazer isso para a sua vida.
né? É ele que está em harmonia com o universo e que vai conspirar para que as coisas aconteçam. E, finalmente, há um último passo. O filme mostra esse último passo, mas não de forma muito clara. Às vezes você precisa de uma ação. Às vezes você percebe que a coisa está se materializando, mas falta você ali dar um passo, né? Fazer um esforço também você em direção àquilo, né? Até porque criação mental não é uma coisa que você faça para aquilo que você consiga facilmente atingir. Seu subconsciente, se você pedir para ele, o filme diz assim, comece com uma xícara de café. O seu subconsciente vai falar, está brincando comigo? Uma xícara de café, você vai ali e toma. Tem que ser um objetivo viável e execuível, porém, que seja um pouco difícil, que você sinta uma certa dificuldade de atingir. Porque senão não faz sentido. Sim. Senão você tem que ir fazer aquilo como qualquer pessoa faz. Né? Então, é um objetivo execuível, viável, realizável, porém, que você está tendo dificuldade para chegar lá. E essas dificuldades, em geral, são barreiras que você mesmo coloca. É verdade, isso é verdade. E nós temos 3 tipos de criação mental, né? Você pode explicar para a gente quais são elas e o que caracteriza cada uma? É o seguinte, isso não está muito claro no filme, não. Mas o filme fala sobre isso. O primeiro tipo de criação mental é aquele onde você já possui aquilo, você já tem aquilo, e você só quer uma coisa, você quer que aquilo permaneça e, se possível, cresça em termos de quantidade e qualidade. Nesse caso, você não precisa fazer nada, apenas uma coisa, agradecer. Basta agradecer. Porque quando você agradece uma coisa que você já tem, o seu subconsciente e o universo percebe que aquilo lá está sendo bom para você, então reforça e aumenta aquilo. Agora, é como a gente disse, o emocional. Sim. Você tem que agradecer, não é só falar muito obrigado, mas é agradecer de coração. Né? Aquele agradecimento que às vezes a pessoa chega até a chorar num momento de agradecimento, porque ela realmente está se sentindo grata. Esse é o primeiro tipo de criação. O segundo tipo é aquele que a gente falou antes. Você quer alguma coisa que você não tem ainda, mas a coisa está difícil de ser alcançada. Existem bloqueios, existem empecilhos. Né? Então, é aquele método que a gente falou no começo. É idealizar, é visualizar e é sentir emocionalmente que aquilo já é seu, que aquilo já está acontecendo. O terceiro método é muito interessante, porque raras pessoas falam, raros lugares falam sobre esse método, o filme não cita esse método. É quando você sente assim que você já tem uma vida muito boa, sabe? E simplesmente o que você quer é se alguma possibilidade, existe alguma possibilidade que de repente você não está vendo, mas que o próprio universo possa te oferecer algo a mais. Então, o que você faz? Qual que é a técnica para isso? Qual que é o método para isso? É muito simples, é você se harmonizar, entrar em harmonia com o universo. De que forma? Através de uma purificação emocional. Porque o universo é amor. Se você conseguir entrar em sintonia com esse amor universal, você vai começar a receber presentes inesperados. Você vai entrar numa coisa que é chamada de fluxo da prosperidade. Então, tudo parece que vem a seu favor, desde as mínimas coisas até coisas que você jamais pensou que você conseguiria. Então, esse é o terceiro método de criação mental. E vamos pensar agora o contrário, né? Quais são os erros mais comuns que a gente às vezes pode cometer que atrapalham o processo da criação mental? Então, o erro mais comum é a pessoa focar no meio e não no fim. Vou te dar um exemplo.
Você quer muito conhecer Paris. Então, você senta e você começa a visualizar que você ganhou na loteria, ou você recebeu um dinheiro de uma herança, e não é isso. Você não quer o dinheiro. Você quer ir a Paris. Sim. E isso confunde muito o nosso subconsciente, porque ele fala, mas afinal, quer o dinheiro ou quer ir para a França? Por quê? Muitas vezes você vai à França sem dinheiro. Você ganha uma bolsa, você ganha uma viagem, sei lá o que o universo vai conspirar a seu favor, o que ele vai criar para atender o seu desejo. Entendeu? Muitas vezes não é necessário dinheiro. Sim. Então, esse é o erro mais comum que existe, as pessoas focarem no meio e não na parte final da criação. Certo. Ou seja, é ela querer dizer para o universo como é que ele tem que fazer para que ela atinja o objetivo dela. E não é necessário isso. Então, você tem que sempre focar no fim Certo. e não no meio. Com certeza. É aquilo que vai despertar justamente a emoção, né? A partir do momento que você foca no fim. Sim, exatamente, é isso mesmo. E se nós pensarmos, né, que nós temos um karma e um dharma, de que maneira eles podem ajudar ou atrapalhar aquilo que nós pedimos, né? Então, karma é uma coisa mais fácil de explicar aqui no Ocidente, porque as pessoas têm uma ideia, mais ou menos, que karma é aquela coisa assim, você planta, você colhe, né? Você faz, você recebe. Então, muitas vezes acontece isso, muitas vezes você quer alguma coisa e você tem um dharma, um karma muito positivo para isso. E aquilo vem muito fácil. Ou às vezes você quer uma coisa e o seu karma para aquilo é negativo. Então, existe uma dificuldade muito grande de materializar ou de criar alguma coisa, porque existe ali um empecilho kármico, né, de alguma coisa que você fez antes. Você plantou alguma coisa antes e você não plantou aquilo que você quer colher agora. Como é que você vai querer? Você plantou feijão e agora você quer colher maçã? Sim. Né? Então, esse é o aspecto kármico. O Dharma não é muito conhecido aqui no Ocidente. Dharma tem por sentido missão, objetivo. Eu prefiro pensar que o Dharma é o que você quer fazer na vida. Então, você, talvez antes até de nascer, você tenha se programado para fazer determinada coisa, para um determinado papel, para uma determinada função. E, evidentemente, que se as suas criações mentais coincidirem com esse papel, com essa função, ou que muita gente fala missão, né? Elas vão funcionar, elas vão aparecer, elas vão se materializar de forma muito mais fácil para você. Sim. Né? É o que a pessoa fala assim, nadar a favor da corrente, né? e com o fluxo das coisas. Sim. Basicamente, nós temos 5 tipos dármicos. E todo ser humano se enquadra num deles. Né? Então, você tem o produtor, que é uma pessoa muito focada em produzir as coisas. Tem o complemento dele, que é o mercador, que é quem vai comercializar o que é produzido. Você tem também o guerreiro, que é o que defende. Você tem aquele que orienta, aquele que ensina, e que se chama, como se fosse um instrutor, né? Que é o meu tipo dármico. E você tem, finalmente, um que não é nenhum dos 4. Né, que é vamos dizer assim, fora de linha, que ele é contra todos e de vez em quando ele se passa por um, se passa pelo outro, mas ele não é nenhum deles. São os melhores atores. São os melhores atores. Então, são 5 tipos dármicos. Você se enquadra num deles. Se as suas criações mentais forem bem
paralelas, forem bem associadas, forem bem harmonizadas com o seu tipo dármico, você vai ter muito mais sucesso. Agora, duas coisas. Tipo dármico não tem nada a ver com profissão. Né? Eu sou engenheiro. E, no entanto, o meu tipo dármico é o tipo do instrutor, do professor, ou qualquer coisa assim. Porém, olha que interessante. Eu sempre, desde adolescente, eu sempre fui chamado para dar aulas. Quando eu me formei em engenheiro, eu entrava numa empresa, eu só trabalhei em 3 empresas como engenheiro, mas eu entrava numa empresa, já me colocavam na área de treinamento, de seleção, de aperfeiçoamento de pessoal. Então, para você ver que não tem a ver com a profissão. Sim. Né? Então, outra coisa, não tem tipo dármico superior ou inferior. Né? Cada um faz o seu papel. Sim. Então, não tem essa coisa de que, esse é superior, aquele não tem isso. Todos eles existem para se complementarem, para se associarem e para fazerem o mundo girar. Né? Para fazer as coisas acontecerem. Para fazer as coisas acontecerem. Bom, desde que a gente nasce, nós vamos construindo as nossas crenças pessoais, né? E será que essas crenças pessoais podem atrapalhar nesse nosso processo de criação? Podem. Podem muito. Porque são essas crenças que fazem as barreiras. Certo. Que entram como empecilhos entre você e aquilo que você quer. E são coisas difíceis, porque são coisas que aconteceram quando você não se lembra, da primeira infância. Você ouviu alguma coisa assim, tipo, que dinheiro não traz felicidade, ou que os ricos não vão para o céu, sabe? Você ouve certas coisas assim. Você também vê, observa os adultos, e muitas vezes você vê adultos lutando com dificuldades. E você acha que quando você crescer vai acontecer a mesma coisa com você. Então você vai solidificando essas coisas na sua personalidade, Sim. que se forma principalmente nos primeiros 2 anos de vida. Né? E aí você vê como as crianças são criadas de forma diferente e tem um sucesso totalmente diferente na vida. Tem uma vida completamente diferente, porque foram criadas de uma maneira, vamos dizer assim, diferente de uma outra criança que foi criada num ambiente que tinha muito preconceito, muitas barreiras, muitas coisas ruins acontecendo em torno. Então, essa criança tem muito mais chance de crescer e não conseguir ter sucesso, não conseguir alcançar os seus objetivos na vida. Sim. E isso funciona como barreira para a criação mental. Certo. Então, como fazer para quebrar essas barreiras? Né? Além do fato de você usar a técnica de já tenho, já é meu, né? É bom sempre olhar um pouco, sabe, será que eu mesmo, quais são os empecilhos, quais são as barreiras, quais são os obstáculos que eu estou colocando entre a minha pessoa e aquilo que eu quero? Entra o processo de autoconhecimento mesmo. E aí entra o processo de autoconhecimento, que é uma pedra fundamental da Ordem Rosa Cruz. Sim. Né? Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você vê de onde que... Sabe, porque todos nós temos reações. E de onde veio essa reação? Né? Por que eu tenho tanta dificuldade de lidar com dinheiro, por exemplo? Não é? Tem gente que acha dinheiro sujo, uma coisa, sabe? É ok que passa pela mão de todo mundo, sim, mas não é isso. Não é isso. Existe uma noção por trás disso que é uma noção ruim, porque faz com que a pessoa tenha dificuldade de ganhar dinheiro, de administrar dinheiro. Isso é uma coisa muito interessante do filme O Segredo, porque no filme ele diz assim, você quer ter dinheiro? Não precisa se preocupar com o que você vai fazer com o dinheiro. Mas é dinheiro que você quer? Então visualize dinheiro. E daí você faz o que você quiser com o dinheiro. Não é pecado ter dinheiro.
É porque a nossa sociedade, né, construída, né, ao redor da ideia do pecado, é bem isso mesmo, né? E Frater, a gente também tem aquela ideia, né, de se acontece uma coisa na minha vida porque eu tive sorte, ou acontece o contrário, é porque eu tenho azar, isso atrai coisa ruim, né? A gente pode falar que existe esse fator sorte nas nossas vidas? Pois é, isso foi objeto de estudos científicos. Então, especialmente um psicólogo inglês chamado Wiseman, ele se dedicou anos a esse estudo. Ele analisou mais de 8.000 casos de pessoas e chegou à conclusão que há pessoas que têm sorte e há pessoas que não têm sorte, né? E ele começou a pesquisar por quê e chegou à conclusão que as pessoas que dizem que têm sorte e que realmente provam depois que têm sorte, né? Porque ele acompanhou a vida dessas pessoas ao longo de muito tempo, na verdade elas agem de uma certa maneira. E começa tudo que essas pessoas já acham que têm sorte. Elas nunca falam que não têm sorte. Elas sempre, quando você pergunta a elas, eu sou de muita sorte. E elas começam a enumerar todas as coisas positivas da vida delas. Já a que diz que tem azar, só reclama. E começa a enumerar coisas negativas. Então, por quê? Será que essa aqui não teve nada de positivo na vida dela? Será que essa outra aqui, que diz que tem sorte, só teve coisa positiva? Não. É porque aquela pessoa que diz que tem sorte, que afirma que tem sorte, ela olha o lado positivo. E ao olhar o lado positivo, ela atrai mais positivo. Então, esse é o grande lance, esse é o fator sorte. Sim. É o que nós falávamos, por exemplo, muitas vezes sobre mudanças, né? Às vezes a gente encara como uma mudança como algo negativo, ou que algum problema como algo negativo, e a gente não consegue enxergar o que depois pode acabar trazendo para as nossas vidas. Sim, né? exatamente. Porque um dos pontos que essas pessoas que dizem que têm sorte é muito claro nessa pesquisa que ele fez, é que quando essas pessoas têm alguma coisa negativa na vida delas, elas olham para aquilo e falam, não, mas isso é negativo, mas isso aqui vai acabar me trazendo sorte no futuro. E aí eu te conto o meu caso pessoal. Eu sempre pensei em ser escritor de romances. E a vida toda pensei em fazer isso. Quando decidi me aposentar e me dedicar a isso, me aposentei como engenheiro e escrevi um romance. Eu tentei publicar aqui no Brasil, Garota que Descobriu a América. E nenhuma editora quis o meu livro, porque eles queriam saber se eu era algum artista, se eu era jornalista, se eu era uma pessoa já conhecida do público, se eu tinha já um certo mercado, né? Como eu era um ilustre desconhecido, as 18 editoras se negaram a publicar meu livro. E aí, como eu trabalhei em empresa americana e trabalhei bastante fora do Brasil e falo bem inglês, eu decidi eu mesmo traduzir o meu livro para o inglês. Se eu tivesse publicado em português, né, ou seja, o azar que eu tive de não publicar em português me trouxe uma grande sorte. Sim. Porque me abriu para o mercado internacional, mundial. Meu livro está sendo vendido na Índia, no Japão, na China, na Europa toda. Então, essa abertura de mercado eu não teria tido se eu tivesse me limitado ao português. Sim. Então, veja, esse é um exemplo de como um azar, quando você olha para aquilo e fala, não, eu vou tirar. É como um limão. Temos que enxergar as oportunidades, Não tem a história do limão? Se você ganhar um limão, você pode fazer uma limonada. Sim. Frater Luiz Fábio, muito obrigada pela entrevista de hoje. Eu que agradeço. Acho que nós conseguimos passear um pouquinho sobre, né, essa ferramenta importante para nós, que é a criação mental. Né? E agradeço e espero também ter a oportunidade de tê-lo novamente aqui no programa. Estou à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, pessoal. Deixa eu tirar aqui do compartilhamento.
Bom, pessoal, aqui foi um pouco menos de meia hora, né? Dar um ponto de vista sobre criação mental, né? Obviamente, o tema é amplo, né? E isso é um mosaico, né? A gente vê muitas coisas aqui que são trazidas de uma forma de enriquecer a maneira da gente olhar para isso, né? Quando a gente... Vamos lá. Nossa mente é uma grande ferramenta, mas ela é muito agitada, né? Nós temos pensamentos, estão sempre saltitando aqui, né? Uma palestra do Gasparetto, uma vez, que ele falava que pareciam macacos no sótão, né? Pula, pula, pula. Então, e a diferença entre luz, entre uma lâmpada incandescente e o raio laser, nada mais é do que você pegar os raios de luz que estão dispersos e focar. Através de um prisma, isso é focado. Você vê o potencial de um raio laser. E, nesse sentido, se traz algumas reflexões aqui, né? Os 4 passos do método Rosa Cruz. Um passo importante, né? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? É factível? É simples? É claro? Não é egoísta? Beneficia outrem, né? E isso faz uma grande diferença, né? Tem uma lenda aí, tem uma história, né, de que um mestre estava andando, ele chegou na beira de um rio. Chegou na beira de um rio e ele viu ali um revirche e tal, uma pessoa que tinha se dedicado durante muito tempo à meditação e etc e tal, e essa pessoa estava muito feliz, muito exultante, né? Tava uau, tal, né? E o mestre olhou, tal, poxa vida, por que você está tão exultante assim, tal, né? É porque depois de 42 anos meditando aqui, me concentrando, coisa e tal, né? Eu finalmente hoje consegui atingir o estágio de caminhar sobre as águas. Estava realmente esfuziante, cara. E o mestre perguntou para ele, né, mas por que você quer caminhar sobre as águas, né? Aí o indivíduo ficou meio surpreso, tal. Por exemplo, para poder chegar do outro lado do rio. E o mestre olhou para o lado, tinha um barquinho ali. Olha, já percebeu que tem um barquinho aqui? Lamento informar que você perdeu 42 anos da sua vida. E isso parece uma história, uma lenda, tal, né? Mas eu vou reportar para vocês um caso verídico. Estou atendendo um rapaz na faixa dos seus 30 anos, mais ou menos, e o rapaz muito frustrado, muito aborrecido, muito chateado, né? Porque ele tinha, aos 18 anos de idade, tinha se decidido, né? Tinha estabelecido como meta para a vida dele, que aos 25 anos de idade ele teria criado um unicórnio. Ele já estava... Alguém mexeu no modo de visualização e jogou todo mundo na escada, hein? Quem foi o safado? Toda reunião é a mesma coisa. Muito bem. É que eu não estou vendo vocês.
Nós também não estamos te vendo agora, estamos vendo uma escada. Então, mas eu tô vendo agora eu vejo vocês. Sei lá que coisa louca que é isso. Achamos o safado, hein, gente? Fui eu. Muito bem. Além de chegar atrasado, enche o saco. Pô, ainda joga todo mundo na escada, olha só. Deixa eu ver Se se eu você volto. colocar no modo grade grande, Ó, eu cheguei aí, ó. Chegou Ó. aí, olha lá. o modo grade grande talvez você consiga. Espera aí, deixa eu ver aqui. Modo grade grande é o que tava. Não sei o que acontece aqui. Grade aberta ou grade grande? Grade aberta. Ah, isso. grade aberta. Exato. Acho que é esse que é o problema. Espera aí. Eu acho que é isso que é a questão aqui. Deixa eu botar a grade aberta. Vamos ver se vai. Agora foi. Desculpa. Muito bem, eu ainda continuo vendo a escada, mas vamos em frente, vamos lá. Não, eu tô te vendo agora. Bota você no grade aberta. Ah, agora foi. Então Sim. vamos lá. Então, esse rapaz conversei com ele um par de horas, coisa e tal, ele estava muito frustrado. Muito frustrado porque ele tinha se autoprometido de aos 25 anos ter criado um unicórnio, né? E ele já estava com 28 anos e não achava nem o chifre do unicórnio, né? E aí, obviamente, eu confesso a minha ignorância, né? Falei, o que um marmanjo desse tamanho está querendo brincar de unicórnio, né? O que diabos é isso, né? Pô, fulano, mal eu pergunte, né? Poderia sim, né, esclarecer o que vem a ser um unicórnio, tal? Que unicórnio você está falando? Descreva-me o seu unicórnio, né? Unicórnio é um termo que é utilizado para esses investimentos de high-tech, etc., essas startups, né? São empresas que são lançadas e atingem o valor de 1 bilhão. Nos Estados Unidos, 1 bilhão de dólares. O rapaz, como já estava 3 anos atrasado, ele já estava satisfeito com 1 bilhão de reais, né? E estava realmente muito incomodado, né? E aí questionando a vida dele, questionando tudo, questionando boa sorte, azar, é culpa dos antepassados, bom, enfim, uma quizumba, né? E aí eu fiz essa pergunta fatídica para ele, né? Posso te perguntar, para que você quer um unicórnio? Para ter uma empresa de 1 bilhão. Tá bom, se você tiver uma empresa de 1 bilhão, e aí? E o cara ficou gaguejando na minha frente uns 5 minutos. Então, é curioso, muitas vezes a gente foca para atingir certas coisas, né, que nós nem temos ideia de exatamente o porquê. E gastamos um esforço imenso nisso, né? Então, quando a gente olha para o método, para o estilo Rosa Cruz de olhar para o assunto, então qual é o objetivo, qual é o propósito? É factível, é simples, é claro, é não egoísta, beneficia outrem. Talvez 90%, 95% dos impulsos caiam por aí. Aí vem o segundo aspecto, que é visualizar o que você quer. Então, é acalmar os macacos da cabeça e criar uma visão detalhada, né, do que se quer. E adicionar a esta visão a emoção de já estar com aquilo efetuado.
E mais um passo, que é uma vez feito isso, para de mexer no projeto. Libera do consciente para o subconsciente, manda para o cósmico, manda para o universo. Mas esteja pronto para agir. Então, esse processo todo, né, de a gente acalmar a mente, se chama de meditação, né? A meditação, normalmente, ela tem duas fases, né? Uma fase ativa e uma fase receptiva. Então, quando a gente visualiza, põe, cria, tal, a gente está na fase ativa. Depois solta. E fique na fase receptiva. As intuições, as percepções, os insights. Este é um bom caminho. O aspecto que o rapaz lá, que o senhor lá mencionou, né? De não se ater aos meios, mas sim aos fins. Eu quero ser o presidente no lugar do presidente que está lá naquela empresa. Para começar, você já está tentando derrubar o cara para abrir espaço para o teu lugar, etc. E tal. Quem disse que aquele é o seu lugar? Talvez uma visualização, eu gostaria de estar numa posição em que eu pudesse utilizar todos os meus talentos da maneira mais produtiva, mais positiva, para mim, para minha família, para a sociedade, para a empresa, para os clientes, né? Então, a gente tem muita mania de querer controlar o universo, né? Eu quero que as coisas aconteçam assim, assado, da maneira como eu quero, no momento que eu quero, da forma que eu quero, na posição que eu quero, e pior de tudo, no tempo que eu quero. E aí tem as questões lá que ele fala por final, né? Do azar, sorte e tal, e a posição, né, que a gente assume sobre isso, né? Tem um ideograma chinês, todo mundo já viu, sobre crise. Ele tem como uma moeda dupla face, duplo entendimento. Por um lado, crise, por outro lado, oportunidade. Qual é a diferença? Os fatos são exatamente os mesmos. A diferença é como nós nos postamos frente aos fatos. Então, vou resgatar o que a gente comentou nas constelações sobre vítimas. Tem uma orientação: vítima não se constela. Pô, vocês são malucos, vocês são maus, vocês não têm amor cristão no coração. Não. É porque é inútil, é perda de tempo. Se a pessoa não sair da posição de vítima, pode chover ouro, o cara vai estar reclamando, eu vou morrer sufocado nessa chuva de moedas de ouro. Quando você se coloca numa posição passiva, né, de vítima, você se autocastrou, você se autocongelou, paralisou. E quando você se coloca numa posição ativa, proativa, tem uma crise, ótimo, puxa vida, as coisas vão mudar. Quais são as oportunidades que vêm disso? Está chovendo ouro, opa, abrir um guarda-chuva aqui, analisar isso, tal, né? Então, a postura que se toma, e aquele estudo do Richard Wiseman, né? É bem por aí. Então, o azarado e o sortudo é mais ou menos como a figura lá do Gastão, né? Na história do Walt Disney, né? O cara tropeça, tal, puxa vida, mas ele caiu de cabeça no maço de dinheiro. Pô, ele não está maldizendo o tropicão, ele está vendo o que isso pode trazer de sincronicidade, de conhecimento, de alerta, de experiência, né? Então é por aí. Comentário, gente, dúvidas, perguntas?
Tem a questão de fidelidade familiar, que obviamente esse tema que foi tratado não traz, né, o conhecimento sistêmico, mas muito do que a gente vê nas constelações, não é? É no momento em que o cara... Quais são as barreiras entre o que ele quer e ele? Uma das grandes barreiras que existem é o conjunto de crenças que está cristalizado no campo morfogenético dele, o qual, usando a boa consciência, ele vai seguir, ele vai obedecer, ele vai reproduzir, porque assim ele se sente pertencente. Se todos são doentes, ele vai ser doente também, porque ele fará parte. Se todos são fracassados, ele vai fracassar também. Ou, quando são fracassados, ele ficou rico, vem a culpa, ele se sabota, sofre um acidente, atrai uma doença, faz um mau negócio. Então, o assunto é bastante mais complexo, mas acho que deu para dar umas pinceladas em adição àquilo que a Juliana já nos trouxe, né, de cocriação. Eu abro aqui, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma curiosidade. Eu tenho uma, Norton. Pois não. Nessa questão do exemplo que você deu até de eu quero ser presidente de uma empresa e tal, e automaticamente você vai fazer mal para alguém, ok. Logo, você trouxe uma visão mais ampla, né? Então, a minha dúvida é, nessa questão da visualização do que se deseja, geralmente a gente sempre procura um objetivo claro que acaba se tornando, às vezes, um rótulo, né? Nesse sentido, então eu quero ser presidente de uma empresa. Mas aí, automaticamente, e você deu esse outro exemplo de uma forma mais ampla, que realmente isso está a cargo de um presidente de empresa. Mas você não rotulou. E aí essa dúvida, o melhor seria, então, ter essa visão mais ampla do que esse rótulo que a gente busca tanto, né? Por exemplo, você sabe essa busca, né, que eu estou também de trabalho e tal. Então, eu quero ser XPTO ou não. É uma coisa ampla. Quando a gente define o XPTO, nós estamos castrando a abundância do universo. Né? É uma visão reducionista. É aquilo que a gente consegue enxergar. Às vezes o universo é tão mais abundante para a gente e nós bloqueamos isso. Nós castramos. Por quê? Porque a nossa visão é limitada, a gente só consegue enxergar até ali. Não é? Quem diz que aquela posição é a melhor posição? E aí vai todo esse trabalho de autoconhecimento, na verdade, né? Ele fala do terceiro tipo, né? Quando a gente tem as coisas, tal, e a gente quer saber se colocar a serviço de algo maior. Não é? Quando a gente se coloca a serviço de algo maior, entrego, confio, aceito e agradeço, acontece em cada coisa, pelo menos comigo, que é uma coisa de louco. Quando eu consigo parar de controlar o chefe. Né? Eu assisti uma palestra muitos anos atrás, estava justamente nisso, tal, uma mocinha nova, fazendo uma preleção, e ela dizia, veja bem, o chefe lá em cima sabe exatamente quais são nossos talentos, quais são as nossas capacidades, quais são as potencialidades dos desafios que nós poderíamos estar enfrentando. Então, o que eu peço para vocês? Eu não peço que vocês ajudem o chefe. Só basta parar de atrapalhar. Entrega, confia, aceita e agradece. Norton. Oi. Oi. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho uma coisa que acho que, para mim, né? Não quer dizer que
eu estou certo, mas que me resume bem isso que você está falando. Eu tento sempre ter uma visão otimista de tudo. De tudo. É assim. É assim que eu me comporto. Eu sempre tento ter uma visão otimista de tudo. Qual é a visão otimista? É lidar bem com o fechamento de ciclos. Né? Buda diz, né, que sofrimento, a dor, o apego. E o apego é controle. Sim. Nós queremos controlar. Porque a gente sabe que tudo tem começo, meio e fim. São ciclos. Inclusive nós aqui na matéria. Sim. Né? Mas é extremamente difícil para a gente, né, lidar com isso que mentalmente é óbvio, né, mas emocionalmente é super desafiador. Então nós queremos reter, não deixar seguir, não deixar perder. E a evolução é ir para o novo. Aí vem o medo, vem a insegurança. É uma crença introjetada, uma crença na falta, na ameaça. O cara positivo não vai faltar. Puta, acabou esse. Puta, que legal. Vai vir outro. Não sei, como eu sou mais velho, a minha história de vida, o que me demonstrou foi isso. Né? Terminava um ciclo, vinha outro melhor. Terminava um ciclo, vinha outro melhor. A minha não quer vida dizer que é eu tenha... assim. Eu não sei se eu sou agraciado, mas a minha vida é assim. O universo é agraciado, né? Que não quer dizer que eu não senti as dores das mudanças. Claro. Né? Enfim. Então, se a gente conseguir chegar num ponto, né, da gente se abrir e ter uma forma de construção mais ampla, que não quer dizer ficar sem objetivos, né, mas estar formulando projetos menos castradores, menos restritivos, a gente abrir mão de controlar o universo, a tendência é que as coisas aconteçam de maneira muito mais suave, muito mais leve, muito mais alegre, muito mais produtiva. Né? E a gente conseguir ter uma visão, né, Norton? Porque eu acho assim, mesmo na adversidade, se você parar e olhar, né, de uma forma analítica, você é capaz de encontrar o porquê das coisas e ainda mesmo na adversidade, visualizar uma situação de melhora. Não, Com isso certeza. aconteceu. Ah, eu perdi o meu emprego. Pô, me mandaram embora, caramba, né? Mas será que isso não é bom para me dar sabe, me alavancar e de repente eu procurar outras oportunidades que vão ser melhores muitas vezes, né? Sem Do dúvida. que ao invés de ficar me lamentando, porque eu tinha 20 anos de empresa, eu amava aquilo como se fosse a minha família e me mandaram embora. Né? Eu vou contar para vocês uma história. Eu estou dando um exemplo. Não, e eu vou dar um exemplo real do que você está falando. Parece até que você conheceu o caso. Né? Eu era diretor na TAM, linhas aéreas, né? E um dia estávamos eu e um outro diretor. E veio um supervisor falar conosco. Eu queria falar com vocês. Pois não, não sei o quê. Olha, antes de mais nada, eu queria fazer um comentário aqui, que eu tenho sido perseguido aqui na TAM. Tá? E, como assim perseguido? Perseguido por quem? Né? Não, eu tenho sido perseguido pelos meus pares, né? Por subordinados. É mesmo? E por que as pessoas te perseguem, na tua percepção? Deve ser pelo diferencial, porque eu vim do Citibank.
Entendi. Então, o fato de você falar inglês, por exemplo? Não, eu não falo inglês. Interessante. E me conta uma coisa, né? Essa perseguição, esse bullying, né? Você começou a perceber isso mais ou menos quando? Eu comecei a perceber um ano depois que eu entrei na TAM. E há quanto tempo você está na TAM? Eu estou há 19 anos. O cara, bicho, ele estava há 18 anos se autossubmetendo, né, na visão dele, a ser uma vítima de bullying, de perseguição, disso, daquilo outro. Ele levou 18 anos para tratar o assunto. Era uma época de reestruturação, Natan, coisa e tal, e não sei o quê. E, enfim, aí ficamos olhando e falamos, mas não é por isso que eu vim falar com vocês aqui. Não é por isso. Então, qual é o motivo que você veio falar com a gente? Então, na verdade, eu queria uma promoção e um aumento. Aí tinha passado por uma série de situações, né, que o cara não entregava, não fazia, enfim, tinha uma situação, né? Esse indivíduo, no final, ficou mais um tempo, no final, numa das reestruturações, ele acabou indo embora, sendo despedido. E aí ele foi para o Nordeste, no qual, com o dinheiro da indenização, ele abriu um pequeno negócio lá. E aí ele escrevia, ele dizia, todo dia eu fico aqui esperando o horário para ver o avião da TAM passar. O cara, 20 anos depois, ele não conseguia ir para frente. Mas, fulano, não era o seu sonho, não era você voltar para o Nordeste, estar numa cidade, um negócio assim assado que você era. Mas eu não aguento de saudades, eu não consigo trabalhar isso. Tá? E ficou anos, 20 anos, 21, 22, 23. Né? Então, você lidar com, você ter esta habilidade, né, de enfrentar, saber que são ciclos, que se o ciclo parou de produzir, a melhor coisa é seguir para o novo, né? É muito difícil. A tendência do emocional é segurar, é manter, querer. Isso não existe, né? Patrícia, não te ajudei muito, né? Não, ajudou sim, com certeza. Porque a gente, nesse mundo, a gente fica buscando muitas vezes esse rótulo, né? Essa necessidade de classificar, de enquadrar as coisas, né? De nomear, nomenclatura para tudo, né? Tudo tem um nome novo, enfim. Então, essa questão da ação, né? Como você deu esse exemplo de abrangente, eu falei, nossa, então, que bom, a gente não precisa rotular tudo dentro do parte. Se a gente olhar com propriedade para a coisa, a gente não veio aqui para acumular cargos, acumular posições, nem acumular bens, nem nada, porque a gente vai embora e nada disso. A gente veio para acumular experiências. E as experiências a gente só obtém fazendo coisas novas, né? É meio fácil de dizer, meio difícil de fazer, mas
É a vida. Só meio, difícil. Só meio. É o desafio de viver. Equilibrar a mente e a emoção, né? Devagar e sempre, né? E, Norton, Oi. não é nenhuma pergunta, é só um acréscimo de comentário, mas a gente tem uma dificuldade para lidar com a incerteza, com o risco. E esses últimos tempos que a gente está vivendo, tá ao máximo, né? Sabe? Não é? Desde questão de saúde, desde questão econômica, socioeconômico. Então, assim, eu acho que... Bom, eu não estou falando... Peraí. Eu não estou querendo dizer o que é certo ou errado, mas o que eu estou falando aqui é mais baseado no que eu estou vivendo, né? E percebi que ficou muito mais fácil para mim a hora que eu aceitei tudo. Aceitei que a incerteza anda junto. Aceitei que os riscos andam junto. E que o descontrole emocional também faz parte, porque a gente é humano. Faz parte. Porque somos humanos, então, portanto, somos imperfeitos. Portanto, o descontrole emocional faz parte, tá tudo bem. O que é importante, é o que eu estou falando baseado em mim, né? Então, gente, não é certo ou errado, né? É assim, que tem funcionado para mim. É só duas coisas. Porque aí eu simplifiquei, ficou mais fácil para mim no dia a dia. É ter a fé, a certeza que vai acontecer, a certeza que vai passo a passo, entendeu? A fé e a coragem. Aí parece que ficou mais fácil para mim, sabe? Nesses últimos tempos, né? É aquela coragem de entrar na arena. É a coragem, eu não tenho todas as informações, mas eu vou embora. Eu não tenho todos os dados, mas eu vou enfrentar essa conversa difícil. Ah, eu não tenho a equipe completa, mas vai assim mesmo, é o que eu tenho hoje. Sabe? Ah, hoje eu não tenho fulano aqui comigo, vou fazer o quê? A gente vai fazer o que pode. É o termo que apareceu no vídeo. O que a gente tem hoje é um limão, então vamos ver, vamos tirar a limonada que seja. Então, assim, para mim tô lidando desta forma, né? Então, esse tema criação mental tem tudo a ver, porque nesse meio de incerteza, nesse meio de riscos que a gente tá, nesse turbilhão de emoções que a gente tá, realmente, pelo menos aqui, né? Aqui na criação mental, é o lugar que a gente poderia estar blindando, né? E eu tô com algumas coisas assim, visualizações que já está me acompanhando já faz um tempo. E às vezes você fica até brincando com esse negócio de sorte ou azar, né? E aí eu comento isso com o Nelson, né? Eu falo assim, mas tá acontecendo isso aí. Então, olha, já aconteceu isso, já aconteceu isso, já aconteceu isso. Então, tá acontecendo. Né? Mas aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas chega às vezes um exemplo, né? Já que a gente falou de exemplo, esse da ajuda do governo para o NAMP, né? Ajuda dos pequenos empresários, né? Eu me inscrevi, gente, eu me inscrevi sim, quando o governo Bolsonaro soltou ali na mídia, eu fui me inscrever. Não sou correntista, nunca fui correntista da Caixa Econômica Federal, por exemplo, mas me chamaram, entendeu? Naqueles milhões de empresários. E todo mundo que vem, até meu franqueador veio falar comigo, tem várias pessoas, parentes, amigos. Pô, esse negócio de programa Pronamp, que ninguém viu a cor desse dinheiro, eu não conheço ninguém que recebeu essa ajuda. Aí eu tenho que falar assim, gente, mas gente, eu recebi. Aí a turma fala, mas você era correntista da Caixa Econômica Federal, né? Eu falo, não, gente, eu recebi um e-mail. Aí eu fui lá com todos os documentos. Eles abriram a conta para mim. Né? A última parte é o agir.
Entendeu? Tudo bem, eu ficava lá. Eu ficava indo lá, de cada 10 dias, cada 20 dias, eu estava indo lá na agência. Tem alguma coisa nova para mim? Tem, ó, eu tô com os documentos aqui, ó. Você quer ir analisando meus riscos enquanto o dinheiro do Pronamp, porque tinha acabado o dinheiro quando eu recebi o e-mail. Quando eu fui me apresentar para a agência, já tinha acabado. Mas é só uma parte da história que eu tô querendo dizer, sabe? Aí depois com esse dinheiro, o que eu queria fazer com esse dinheiro? Eu tinha que achar um imóvel. E eu não achava esse imóvel. Mas não é que apareceu esse imóvel, sabe? E assim vai, entendeu? E aí, eu não sei, é sorte? Eu não sei lá o que é isso, entendeu? Só sei que é fé. É fé. É a sorte de você não se deixar bater, né? Você acaba criando a sorte, né? E aí, Patrícia, vou até aproveitar, não sei, peguei por aí. Você é mestiça? Sou sim, eu sou bisneta de japonês. Tá. Legal. Não tinha imaginado que você era mestiça, mas já que estamos aqui no meio, Norton, sabe? Aquela lenda dos mil tsurus. Já ouviu falar? Lenda dos mil tsurus? Mas pode contar. Posso contar? Pode. Então, aí eu fiquei pensando no drama do ano passado, né? Aquele fechamento. Eu tenho uma clínica que eu fiquei 10 anos dentro de um shopping. Vocês imaginam o que é ficar março, abril, maio, junho, e só reabrir em julho, num shopping com aquele aluguel que ninguém negociou, ninguém quer dar desconto, não dava jeito. Aí eu falei, nossa, eu preciso desse dinheiro, eu preciso desse Pronamp, eu preciso ser uma das contempladas, né, eu deixei todo o meu documento tudo pronto. Eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Aí eu pensei lenda dos mil tsurus. É fazer esse desejo e mentalizar. Aí todo dia eu estava fazendo tsuru. Enquanto eu estava fazendo tsuru, eu estava mentalizando. O crédito Pronamp na minha conta. Eu, correntista da Caixa Econômica Federal, eu não tenho nem conta nesse banco, mas eu era correntista. E aí eu falava, eu sou eternamente grata. Eu falava como se fosse passado mesmo. Eu sou correntista do Caixa Econômica Federal, eu sou muito grata à Caixa Econômica Federal, eu recebi o crédito Pronamp, isso salvou, eu consegui sair do local e ir para um outro lado. Eu ficava pensando isso. Gente, quando eu me vi, aí meu filho falou, mas você vai ter que fazer 1000 tsurus. Eu falei, gente, aí quando foram perguntando, eu já tinha feito 120 tsurus, já tinha feito 400 tsurus, já tinha feito 800 tsurus, quando eu vi, já tinha feito 1.500 tsurus. Conta para o pessoal o que é tsuru, talvez nem todos conheçam. Eu não sei. Ai, desculpa, vou mostrar para vocês. Aquela dobradura que faz aquele passarinho, não é isso? Sim, tsuru é você pegar dobradura de papel. Sim. Peraí. Dobradura. Não sei se vocês estão vendo, tá vendo? Eu tô. E fazer o tsuru. Tsuru é uma ave que simboliza boa sorte, felicidade. Eu vou pegar um para vocês verem. Peraí, espera um pouquinho. Mas Mayumi, na realidade, isso que você fez é cocriação. Você mentalizou. Não importa. Não importa o meio, né? O que importa é o resultado, né? Isso. Você podia estar fazendo círculos, um círculo, 2 círculos, 3 círculos, 500, 2.000. Mas que naquele momento não é o fazer o tsuru ou qualquer, era o que eu estava pensando. Sim, claro. Isso ficou claro. E aí, é isso mesmo. Tudo que está se falando aqui é meio isso, né? Cada um à sua maneira, tal. Então, assim... Nessa parte de mentalização, é muito comum também, muitos autores recomendam a criação de quadros de visualização, que é um tsuru de outra maneira, tá certo? Você pega o que você quer, coloca naquele quadro e você está... Na verdade, é um ritual. Você pegou uma referência cultural da tua origem, né, e fez um mantra, uma repetição, uma concentração, né? Enfim. E aí é uma forma. Tem dia que eu faço só um, ok, mas eu tirei aquele minuto para mentalizar, né? E assim vai, né? Então, assim,
eu quis resumir em 2 palavras, assim, no sentido de fé e coragem, né? Eu não sei o que a gente tem que fazer, mas tem que fazer o melhor. Sei lá, eu estou fazendo todo o possível, né? Isso. Sabe, é o que temos hoje, né? Sabe, assim, nesse sentido, né? Era isso, Norton, não sei. Não fui muito objetiva, mas... Não, foi ótimo, ótimos exemplos. E que pode ser sintetizado naquela frase, né? Que o ótimo é inimigo do bom. Né? Muitas vezes a gente fica lá em busca do ótimo e não sai, não anda. Então vamos com o bom, aquilo que a gente consegue fazer, vai um passo por vez, baby steps, né? Um passo de cada dia se faz o caminho. Né? Um tsuru por dia, 10 tsurus por dia, daqui a pouco temos 1.500 tsurus, né? Muito bem, gente. Mais alguma colocação, pergunta? Então, estamos às 8h04, passamos um pouquinho, mas também começamos um pouquinho mais tarde. Para a próxima reunião, dia 30 de agosto, nós vamos contar com a Ana Karina Terron, que é uma terapeuta que mora e atende em Sorocaba, e ela vai nos falar sobre a nova medicina germânica e as 5 leis biológicas, assim como o conhecimento sistêmico tem uma maneira diferente de olhar para as doenças, para aquilo que a gente chama de sintomas, doenças, né? A nova medicina germânica também tem um novo ângulo, uma nova maneira. Extremamente interessante. Né? Mas a gente vai ter essa palestra lá no dia 30 de agosto. A exemplo do que eu fiz com a Cris Malê, eu devo gravar com a Karina um vídeo prévio de alfabetização nos termos, né? Porque realmente é muito diferente do que a gente está acostumado a olhar, a pensar. Então, lá por meados de agosto, a gente faz esse vídeo, eu distribuo, e peço para vocês assistirem, de maneira que no dia 30 de agosto a gente tenha a Ana Karina totalmente à nossa disposição para dar exemplos, solucionar dúvidas, responder a consultas, né? Vai ser muito interessante. O Leonardo Lemos, que me apresentou a Ana Karina, e realmente é uma profissional muito competente e que aplica esses conhecimentos de uma forma surpreendente, né? Trabalha também com microfisioterapia e produz resultados no nosso físico e no nosso funcional muito fortes. Tá bom? Gente, super prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigado. Grande abraço. Dia 22 de agosto, teremos lá a constelação, tá bom? E 30 de agosto estaremos de volta aqui com os Iluminados. Grande abraço a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.